iniciando nosso momento de adoração ao nosso Deus. Meu Deus soberano, nosso Pai eterno, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, por mais um dia de vitória, porque o Senhor, meu Deus amado, esteve conosco durante este dia, nos livrando, nos protegendo, nos salvando, nos direcionando e nos lembrando, Senhor, que nós somos teus filhos, que nós estamos aqui, Senhor, debaixo da tua orientação, debaixo da tua presença, dos teus ensinos. Por isso, Senhor, estamos aqui esta noite alegres, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, porque aqui, meu Deus amado, está o teu povo escolhido pelo teu Filho Jesus, que nos salvou, que nos libertou, que nos tirou, meu Deus amado, do lago, meu Deus amado, do charco, meu Deus, das imundícias, do erro, do mal. O Senhor, meu Deus amado, nos tirou, nos arrancou e nos livrou, Senhor, quebrou, Senhor Deus amado, as armadilhas do inimigo que nos prendia. Por isso, meu Deus amado, é motivo de alegria nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Traz, Senhor Deus amado, o resto do teu povo que estão em casa, Senhor, para que eles, meu Deus amado, tenham no coração o desejo de te adorar aqui na igreja e nas igrejas que estão por aí no meio do mundo, Senhor, porque nós somos, Senhor, alegres, Senhor, porque o Senhor está conosco. Abençoa, Senhor, este momento de adoração, de louvor, que seja, meu Deus amado, entregue a Ti de todo o coração, Senhor. Fique conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, meu Senhor, dá-lhe mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado
irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Muita alegria da nossa parte em poder mais uma vez estar juntamente com os irmãos aqui para nós celebrarmos a Jesus. Abra comigo sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos fazer uso desta palavra até o versículo 22, o último versículo do capítulo. Peço oração aos irmãos, pelo nosso irmão Gildo, onde ele está dizendo aqui que ele está enfermo. E que a gente possa orar para que Deus possa restaurar, segundo a sua misericórdia, a saúde do servo de Deus, né? Aleluia. Tempozinho frio, nublado, os irmãos, às vezes, era para ser que nem formiga, né? Meu tempo de junho sair. Mas o negócio vai colher mais. Aleluia. Mas, glória a Deus, estamos aqui, né? Para enaltecer a Jesus Cristo, porque Ele é bom. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vamos fazer uso dessa palavra de forma alternada, participativa. Gostaria muito de ouvir a voz dos irmãos. Então vamos todos, em alto e bom som, fazer uso da palavra. Versículo 14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A igreja. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Todos juntos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças e louvamos a Ti, ó Senhor, por Tua bondade e misericórdia, que nos é concedida de nos reunir mais uma vez neste santuário, no Teu santo nome, para glorificar o Teu eterno e poderoso ser. Pai querido e santo, olha para cada um dos Teus filhos que aqui estão, que a Tua bondade, Senhor Deus, seja sobre o coração de todos, fortalecendo a vida de cada um, Senhor, gerando paz, gerando comunhão, Senhor, gerando santidade, e que venhamos estar sempre com o nosso coração, com a nossa vida, com a porta aberta, Senhor, para que o Teu livre acesso, Senhor Deus, dentro do nosso coração, possa ser uma grande realidade em nós. Pai, habita em nosso ser pelo Teu Santo Espírito. Senhor Deus, que a Tua misericórdia acampe sobre Teu povo, sobre Tua igreja, sobre cada um de nós que nos prostramos diante da Tua presença, da Tua face aos Teus pés.
Fica com os teus filhos que aqui estão, aqueles que porventura não puderam chegar a este lugar, seja por enfermidade ou trabalho. Deus, que tu possa guardá-los, e aos teus filhos, meu Senhor, que porventura não chegaram a este lugar por algum outro motivo, eu te peço, meu Deus, que haja um despertamento, um avivamento espiritual coletivo em todo o corpo desta congregação. Assim eu entrego tudo diante de ti e agradeço por esta rica palavra que nos adverte, Senhor, como devemos nos portar perante tua presença. Assim entrego tudo diante de ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos provar o número 3, tá? Em plena facção do osso tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viver. Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno
Contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá no momento da ressurreição.
Grande é o Senhor. De louvor, a Ele toda a honra, toda a glória. Essa noite para adorar o Seu nome, exaltar aquele grandes coisas, aleluia, que feito em nossas vidas. E ai de nós se não fosse o Senhor, se não fosse a Sua bondade, a Sua misericórdia. Aleluia. Não preciso ser reconhecido por ninguém maior. Mas o melhor é fazer com que conheço a Ti. E que diminua Ele, pra que cresça o Senhor. Vai te parar.
Vou cantar um hino aqui que há muito tempo eu não canto, da Alice Maciel. Quem souber, me ajuda. A honra e glória do Senhor. Deus, abala a terra, abala o céu, abala o mar. Pra dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. O inimigo se levanta muito feroz, querendo ver fracassar a tua fé. Mas Jesus Cristo é o amigo fiel. Está contigo e jamais te deixa só. Deus, abala a terra, abala o céu, abala o mar. Pra dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo deixar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Quem veio a fruta tu queres desanimar, pensando até em deixar a tua cruz. São tantas provas, tantos filhos caminho. Saiba você que não está sozinho. Deus, abala a terra, abala o céu, pra dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo deixar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. E como tudo aqui se dá, repousará nas funções celestiais. Quem prometeu é fiel a vale a pena sofrer sem procurar. Deus, abala a terra, abala o céu, pra dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo deixar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como diz o nosso velho guerreiro, como ontem ele andando, lembrou agora, o momento desse é um momento de beleza, né? O momento da palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, toda roda do culto tem a sua importância, né? Há aqueles que dizem, né? Os irmãos até gostam de se expressar, e eu não ignoro isso, porque a gente sabe que é uma forma da gente se expressar, não é uma regra, é uma forma dos irmãos se expressarem. A hora melhor, a hora da palavra. Todo culto tem a sua importância, porque o culto é dividido em duas oportunidades. Aí você me pergunta, e quais são essas oportunidades? Aquela que a gente expressa os nossos sentimentos a Deus, e a hora em que Deus expressa os seus sentimentos para nós. E como isso funciona? Quando você louva a Deus, você não está louvando para os irmãos que estão aí no banco. O teu louvor tem que ultrapassar todas as barreiras e limites terrenos e espirituais e chegar à presença de Deus. Você está expressando o teu culto ao Senhor. E quando você vai parar para ouvir a palavra, nesse momento é a hora que você se senta, se cala e aprende de Deus. É a hora em que Deus fala ao nosso coração, né? E isso é bom, né? O momento de beleza é a hora do culto todo, né, meu Rodelei? Glória a Jesus. Aleluia. E eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia para nós refletirmos no mesmo livro que nós lemos no início e também na mesma referência de versículos, a partir do versículo 14. Eu queria que você lesse comigo
acompanhando esse texto sagrado para a glória de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite, dentro desta palavra. Os irmãos acharam? E continue com a sua Bíblia aberta, tá bom? Livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Querido Pai, obrigado por esta rica palavra que tu nos colocaste ao coração. Abençoe ricamente a cada um de nós neste momento, e que venhamos, meu Senhor Deus, com a ajuda do teu Santo Espírito, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para aprendermos um pouco mais de ti. Fala conosco, pois assim te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nesta noite eu gostaria de refletir com os irmãos, dentro desta carta que o apóstolo João escreve, lógico que dita ela por revelação da parte de Deus. Eu gostaria de falar sobre essa carta que João escreve à igreja de Laodiceia. E queria, através desta mensagem, trazer da parte de Deus algumas reflexões para a nossa meditação, para a nossa exortação, para a nossa aprendizagem, tomando, por exemplo, tudo aquilo que foi escrito pelo apóstolo, direcionada àquela carta, àquela igreja, porque Deus queria tratar com aquela igreja. É certo que essa carta ela não foi a única, ela é a 7ª carta, a última carta que João escreve com um tom de advertência, com um tom de pronunciar aquilo que Deus, por sua misericórdia, queria falar com aquele povo. É costumeiro nós dizermos, ou até mesmo nós pensarmos, que todas as mensagens escritas às 7 igrejas da Ásia, que foram estas 7, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, nós costumamos dizer que são cartas que o seu tom exortativo, o seu tom de consolação, o seu tom doutrinário, ela faz menção a uma mensagem não apenas para a igreja daquela época, mas faz menção a uma mensagem para a igreja em todas as épocas. E de fato nós estamos aqui recebendo hoje esta palavra porque entendemos que esta mesma mensagem também nos fala ao coração, fala conosco, para o nosso alinhamento espiritual diante de Deus. O que é um homem sem este alinhamento? É um homem fora do prumo. E se tem alguma coisa que coloca o homem no prumo e na direção de Deus, é a palavra do Senhor. A palavra de Deus foi escrita para a nossa edificação, para a nossa consolação, para que o nosso ser espiritual
pudesse ser edificado diante de Deus e diante dos homens, e o testemunho de Jesus pudesse ser uma realidade na nossa vida. No momento em que a gente vive vidas normais, sem fazermos menção da palavra e nem do Deus desta palavra, nós somos apenas meros habitantes deste mundo, apenas, como diz um adágio popular, inquilinos desta terra. Mas quando nós fazemos menção desta palavra, tanto na nossa condição de anunciar, como também principalmente na de viver esta palavra, nós somos taxados ou considerados pessoas diferenciadas, não por sermos melhores, não, mas porque estamos vivendo na contramão deste mundo. E quando vivemos na contramão deste mundo, isso é bom, porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno. O mundo é regido debaixo de uma tutela maligna, aleluia, que rege o ser humano sem Deus, debaixo de vis concupiscências dos seus pecados, das suas discórdias, das suas infelicidades. Mas aquele que vive debaixo da graça de Deus, vivendo esta bondosa graça, aleluia, é uma pessoa que vive uma vida completa, feliz, abundante, que não se importa com as loucuras deste mundo, mas que vive com uma vida de forma intensa em Cristo Jesus, se lembrando das promessas que Deus fez para cada um de nós como igreja. E as promessas que Jesus Cristo fez para nós como igreja não foi uma promessa de um grande ministério a ser executado sobre esta terra. Não foi apenas isto. Não foi uma promessa de sermos grandes pregadores, ou grandes cantores ou cantoras, ou grandes compositores de hinos bonitos, não. A grande promessa que nós vivemos aqui, sempre regados, aleluia, é aquela grande promessa que, como disse o apóstolo Paulo, é a nossa bendita esperança, que nós costumamos aqui sempre mencionar nos nossos cultos. E essa bendita esperança é em esperar que Jesus Cristo venha buscar o seu povo, buscar a sua igreja, e que nós um dia iremos entrar nos céus pelas portas, porque esta é a promessa de Deus para a eleita, para a noiva. E se nós somos noiva do Cordeiro, se nós somos a igreja eleita do Senhor, viva com intensidade esta alegria que Jesus Cristo propôs dentro do teu coração. Aleluia. Estamos diante de uma leitura, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo traz a uma igreja, a sétima das igrejas que foi advertida, que foi anunciada pelo próprio Jesus Cristo através do apóstolo João. E infelizmente, meus queridos, esta igreja, conhecida como aquela igreja morna, ou como a igreja morna, esta igreja, ela foi uma igreja que infelizmente foi uma igreja que viveu debaixo de aparências. E é justamente sobre este tema algo que gostaria de conversar com os irmãos desta noite. Uma igreja que vivia ou que vive de aparências. O que é a aparência? Quando você se olha no espelho, você vê o seu reflexo. Mas se o espelho chegar a se quebrar por alguma pancada, ou algum tipo de atrito, ou coisa desse tipo, a sua imagem se quebra, mas você permanece. Porque o que quebrou foi a imagem, o que quebrou foi aquela aparência que refletia sobre o espelho. Porque a realidade é uma coisa, a aparência é outra. Aleluia. Aquela igreja era uma igreja que vivia sob um aspecto de se parecer com algo que a sua realidade transparecia dizer que não era aquilo. Existem, irmãos, duas realidades na vida do ser humano. E qual é essas duas realidades? Aquela que você acha que vive, e existe também aquela realidade que Deus sabe que existe. Aqui eu acho que eu vivo, aqui eu acho que eu tenho,
a que eu acho que existe sobre mim, é aquela que eu consigo desenhar, ou aquela que eu consigo ou procuro demonstrar para quem está me enxergando. A aparência, meus queridos, muitas das vezes fala muito. Glória a Deus. Fala tanto que muitas das vezes não transparece com a realidade. Quer ver um exemplo? A tua aparência quando você se acorda de manhã é uma, mas quando você se apronta para ir para uma festa de congresso, aquela aparência da pessoa da manhã é diferente daquela que está saindo para um congresso. Porque você tentou o quê? Passar uma maquiagem, uma vestimenta diferenciada, você aplicou sobre si para que viesse dar uma melhorada na tua aparência. Glória a Deus. Mas qual é a tua realidade? A tua realidade é aquela que você é de forma natural. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja Deus. Aquela igreja, meus queridos, a igreja de Laodiceia, ela foi visitada por Deus através da sua mensagem que o apóstolo João enviou para aquela igreja. E quando o apóstolo João ele cita as palavras de Jesus para aquela igreja, através daquela carta, ele começa as palavras dizendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto é o Senhor dizendo para João, e João deveria escrever: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Aquela igreja, irmão, de Laodiceia, ela foi uma igreja muito abundante em riquezas. Ela foi uma igreja muito abundante em bens materiais. Agora, por que ela foi uma igreja muito abundante em riquezas e bens materiais? Por causa da influência da cidade. A cidade influenciou a igreja. E detalhe, a igreja nem sempre, da igreja de Laodiceia, nem sempre foi esta igreja que o apóstolo João escreve estas palavras. Nem sempre ela foi uma igreja morna. Nem sempre ela foi uma igreja taxada como uma igreja que estava prestes a ser vomitada da boca de Deus. A cidade de Laodiceia, para os irmãos terem uma ideia, fundada aproximadamente há 250 anos antes de Cristo, ela foi uma cidade muito próspera e rica. Ela foi conhecida por algumas condições que ela expressava, ou que ela possuía. Era uma cidade rica porque era conhecida como a cidade dos banqueiros, homens de posse, de riquezas. Glória a Deus. Era uma cidade conhecida como a cidade dos milionários. Quem morava em Laodiceia, por ser um centro econômico em potencial, quem morava naquela cidade, todos os habitantes eram abençoados com riquezas. Mas eu gostaria de ressaltar para os irmãos que nem sempre foi assim. Aquela igreja, a igreja de Laodiceia, houve um momento da sua história que ela viveu um momento espiritual a ponto do próprio apóstolo Paulo olhar para aquela igreja e sentir um carinho enorme ao direcionar palavras a ela. Louvado seja Deus. Colossenses, capítulo de número 4. Se você abrir comigo sua Bíblia, você vai ver que no versículo de número 15, Colossenses 4:15, o apóstolo Paulo ele cita as seguintes palavras:
Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos laodicenses. E a que veio da igreja de Laodiceia, seja lida também a vós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: que havia uma igreja humilde, simples, que acatava as palavras do santo apóstolo, que ouvia a doutrina da boca do apóstolo e se alegrava. Não foi uma igreja que começou com um grande templo, não foi uma igreja que começou com um suntuoso salão, não. Foi uma igreja que começou na casa de uma irmã chamada Ninfa, e essa irmã juntava ali alguns irmãos, e todos que se ajuntavam ali ouviam a palavra de Deus, eram ensinadas as santas escrituras. Inclusive o próprio apóstolo Paulo escreveu em particular uma carta para aquela igreja. Paulo disse que a carta que foi lida lá no meio da igreja de Laodiceia possa ser lida entre vocês que estão aí na cidade de Colossos, e vice-versa, uma leia a outra, para que ambas se complementem. Era uma igreja pequena, igreja simples, uma igreja humilde, que nasceu pela graça e bondade do Senhor. Aleluia. Mas como já falei para os irmãos, a cidade de Laodiceia, por suas condições grandiosas em riquezas, aleluia, aos poucos foi sufocando a cultura daquela cidade, daquela região, foi sufocando aquela igreja que havia nascido humilde, esperançosa, aguardando em Jesus a sua volta. As mesmas características da igreja de Laodiceia, no início, na sua fundação, havia, aleluia, os traços de Jesus: humildade, simplicidade, santidade, porque é assim como toda igreja deve se portar, que ame a palavra, que busque a palavra, que se debruce nos braços de Jesus. É assim que toda igreja deve se portar. Mas a igreja de Laodiceia, aos poucos, com menos de 3 décadas, foi se acostumando com as exuberâncias da cidade, com as riquezas da cidade. Ao invés de ser uma igreja que estaria ou que deveria estar naquele meio para influenciar o povo de Laodiceia, a igreja começou a ser, infelizmente, influenciada pelo ambiente em que ela estava. Era uma cidade soberba, a cidade de Laodiceia. Ela achava-se autossuficiente. Só para os irmãos terem uma ideia, no ano 60 depois de Jesus, depois de Cristo, houve um grande terremoto naquela região que devastou praticamente toda a cidade. Imagina a cidade de Laodiceia sendo destruída, como infelizmente aconteceu com o estado do Rio Grande do Sul, que boa parte do estado ficou debaixo d'água. A cidade de Laodiceia rejeitou recursos financeiros de Roma para se reerguer. Você já imaginou um estado, aleluia, rejeitar ajuda do governo maior para se reerguer? Você já imaginou se o Rio Grande do Sul rejeitasse a ajuda do governo federal ou dos que viessem de fora para se reerguer? Não ia se reerguer nunca. A cidade de Laodiceia tinha grandes riquezas, rejeitou. Aos poucos estava conseguindo se reerguer. A cidade, a igreja, estava cada vez mais afundando. A influência. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Seja influente no meio que você está. Seja um influenciador. E eu não estou falando de influenciador digital, não. Eu estou falando de influenciador da palavra.
aonde você esteja, que alguém olhe para você e consiga enxergar Jesus na tua vida. Se aonde eu estiver, as pessoas não conseguirem enxergar Jesus na minha vida, o que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo em meio aos irmãos? Aleluia! Ora, aquela igreja estava praticamente vivendo uma aparência, porque quando a cidade dizia em suas palavras de soberba que não necessitava da ajuda dos que vinham de fora, aquela mesma igreja, com sua arrogância, com a sua soberba, eles diziam: eu sou rico, eu de nada tenho falta, porque eu tenho riquezas. Glória a Deus. Como eu falei para os irmãos, a igreja daquela cidade, a igrejinha que começou pequena, que aos poucos foram conquistando vidas e almas para Jesus. Aleluia! Aquela mesma igreja que andava nos passos doutrinários dos santos apóstolos e de Jesus. Aquela mesma igreja, de repente, começou a viver nos moldes da cidade que ela pertencia, simplesmente porque ela estava acomodada, aleluia, com a cultura, com o ambiente em que com que ela vivia. Meus irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa para a igreja em nome de Jesus. Nós só apenas estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Jesus Cristo, quando ele fazia sua oração no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal, ele dizia para Deus: Pai, aleluia, eu não te peço somente por estes, mas por todos aqueles que hão de acreditar em ti ou em mim, aleluia. Eu não te peço apenas por estes, e eu te peço, Senhor, guarda eles deste mundo, porque eles não são deste mundo. Jesus já declarou: nem eu e nem você, a sua igreja, a sua noiva, não é deste mundo. Estamos aqui passando apenas um momento, estamos aqui passando apenas algo transitório, aleluia. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos, como disse Paulo, como embaixadores de Cristo, aleluia. De que forma? Representando o céu. O embaixador representa, eu costumo falar isso aqui, o embaixador representa o seu país em um país estrangeiro. No dia em que eu e você aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós deixamos de ser desta pátria terrena para sermos da pátria celestial. Passamos agora a ser representantes dos céus, aleluia. E aqui a nossa língua deve ser outra, o nosso idioma deve ser outro, aleluia. A nossa visão deve ser outra, e nós não podemos nos acomodar e nem nos amoldar a este mundo. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo cita palavras grandiosas nesse texto. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, para nós fazermos uso dessa palavra. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Já está dizendo aqui, irmão, que a tua vida, a minha vida, o nosso estilo de vida deve ser modificado. Porque está falando, é impossível nós vivermos uma vida neste mundo sem um corpo. Ou não é verdade? Viver uma vida neste mundo sem um corpo é impossível. Por isso que o apóstolo Paulo diz: apresente o corpo de vocês como sacrifício vivo. Aí continua: santo, ou seja, separado. Terceiro, que agrade a Deus. Uma vida que possa agradar a Deus. Aí ele continua o versículo dizendo: porque isso é um culto racional que vocês prestam a Deus.
E eu já falei isso por diversas vezes e vou continuar falando. Culto racional é um culto pensado, que você usa teu entendimento, que você diz: eu não vou dar para Deus o que não me custa nada, eu vou dar para Deus o meu melhor. E qual é o teu melhor? É você mesmo. Porque Jesus, ele não veio morrer na cruz por causa da tua oferta. Jesus, ele não veio morrer na cruz por causa daquilo que tu faz ou que tu deixa de fazer. Jesus, ele veio morrer na cruz, foi por tua causa, para te santificar e para que você possa ir morar no céu juntamente com ele. Então nós somos a nossa melhor oferta que podemos dar para Deus. E ele continua no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vale a pena ser crente? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena caminhar para o céu? Aleluia! Glória a Deus! Aquela igreja, irmãos, começou a viver num tom de soberba, de autossuficiência, vaidosa, orgulhosa e materialista. Você decorou essas palavras? Soberba, autossuficiência, vaidosa, orgulhosa e materialista. Era o estilo de vida daquela igreja. Irmão, como é que você sabe disso? Porque eu li a Bíblia aqui, nesse instante. Glória a Deus. Está no versículo de número 16 e 17. Versículo 17, desculpa. Como dizes, isso Jesus Cristo dizendo, vocês estão dizendo, a igreja de Laodiceia está dizendo: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Meus queridos, o princípio da queda é quando nós dizemos que não precisamos de mais nada. É quando nós achamos uma suficiência que complete a nossa vida, que essa suficiência não seja Jesus. Quando nós achamos que a nossa casa nos completa, que a nossa família nos completa, que o nosso emprego nos completa, que o nosso dinheiro nos completa, nós somos os homens mais incompletos deste mundo. A soberba era algo visto no coração, no centro, no âmago da igreja de Laodiceia. E quando ela falava em suas palavras, rico sou, era pobre. Estou enriquecido, era uma infeliz. E quando ela dizia, de nada tenho falta, é porque estava ali faltando tudo. Quando ela conclui esse texto dizendo, de nada tenho falta, veja que as riquezas veio antes. As riquezas daquela igreja lhe completavam. A autossuficiência no seu coração gritava mais alto em todas as circunstâncias. Mas um crente, meus queridos, um crente de verdade, jamais, em momento algum, vai confiar naquilo que ele possui, naquilo que ele tem, naquilo que ele é. Aleluia. Salmos capítulo 20, por gentileza, abra sua Bíblia. O crente verdadeiro, meus queridos, a fonte dele de escape sempre vai ser Jesus. A sua suficiência sempre vai ser Cristo. Salmos capítulo 20, versículos 7, 8 e 9 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos,
Aí agora o salmista diz assim: mas nós, ele não fala só eu, ele diz: mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem os soberbos, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Bendito seja o nosso Deus para sempre. E ele continua dizendo, colocando sua suficiência somente em Deus, diz: salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. O espírito de um homem que coloca a sua suficiência em Deus clama nestes versículos. Aí o mesmo salmista, ele completa este texto, aleluia, no Salmo de número 23, só o versículo 1 para você ter uma ideia da suficiência dele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A igreja de Laodiceia dizia: eu sou rico, eu tenho riquezas, de nada sinto falta. Um crente verdadeiro, um crente adorador de verdade, ele olha para Jesus e diz: o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta. Porque Jesus lhe completa, Jesus lhe supre as necessidades. Glória a Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Tem algumas coisas que a gente jamais pode perder de vista. E o que é? A soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A soberania de Deus jamais deve ser perdida de vista. E se tem uma coisa que Deus, a gente consegue entender da sua soberania, é que Ele sabe de tudo. Não tem nada nesse mundo que Deus não saiba. Até o pensamento que você está tendo agora, Deus sabe. E detalhe, Ele sabe tanto que um dia esse pensamento que você está tendo aí vai ser revelado diante de Deus. Se eu não estou enganado, ou não tiver esquecido, Romanos capítulo 2 e o versículo de número 18 nos diz coisa parecida. 2:16, desculpa. Romanos 2:16 está escrito assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Vai chegar um dia em que os segredos dos corações dos homens, todos esses vão ser revelados. A soberania de Deus diz que Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. O versículo de número 15, o Senhor Jesus, ele começa dizendo para João: João, fala para aquela igreja que eu sei das obras delas. Fala para ela: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Essa palavra, eu sei as tuas obras, Jesus não fala só para Laodiceia. Fala para Filadélfia, fala para Esmirna, fala para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Éfeso, fala para todas. Porque o Deus que conhece o pensamento do bom, conhece o do mal, conhece tudo. Só que nesta ocasião ele diz: eu conheço as tuas obras. E são obras de pessoas que nem é fria e que nem é quente. É obra de pessoas mornas. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. A cidade de Laodiceia, ela tinha duas cidades que ficavam próximas a ela, fazia divisa. Duas. A cidade de Colosso
e a cidade de Herápolis. A cidade de Herápolis possuía fonte de água termal, que é uma água aquecida e que tem uma capacidade de curar certas enfermidades, serve para fazer terapia. E a cidade de Colossos tinha fonte de água cristalina, fresca, fria. Era uma de um lado, outra do outro, fazendo extrema com as suas redondezas. E todas as duas abasteciam a cidade de Laodiceia. Havia um arqueduto, que era a forma como eles transportavam. Hoje nós temos o canal do trabalhador, né, que transportava os açudes e tal. Naquele tempo tinha os arquedutos que transportavam as águas. 14 quilômetros saía essas águas termais da cidade de Herápolis para a cidade de Laodiceia. Saindo da fonte, a água era quente. No decorrer da trajetória de 14 quilômetros, aquela água, ela não esfriava por completa, porém ficava morna. Chegava na cidade morna, não prestava para nada. Ao menos não prestava para os fins da medicina, da terapia, né? As águas que saíam de Colossos também eram do mesmo jeito, da fonte bem friinha, mas quando passava pelo arqueduto que vinha chegar na cidade, aquela água já não era mais fria. Ela ficava morna devido às temperaturas do solo. Também para o consumo de imediato não prestava. Não dava certo. Por isso que o Senhor Jesus, ele utiliza dessa expressão. Tu nem é quente para gerar saúde e nem é fria para matar sede. Tu é morno e tu só presta para ser vomitado. Aleluia. Era esta a situação que aquela igreja vivia. Nem era quente e nem era fria. O Senhor Jesus se utiliza de uma situação real da cidade para mostrar a condição em que a igreja se encontrava. Era como as águas que chegavam de Colosso e as águas que chegavam de Herápolis. Chegavam ambas, uma saía da sua fonte quente, mas chegava morna. A outra saía da sua fonte fria, mas chegava também morna. Aleluia. Quando chegavam na cidade, uma e outra não se distinguiam, não faziam como se distinguir, porque ambas tinham a mesma temperatura. Glória a Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo lhe disse: estou a prestes de vomitar da minha boca vocês por causa das sopras de mornidão que vocês me apresentam. Antes vocês fossem frios para matar a sede de alguém, ou quente para curar, aleluia, aqueles que chegam com enfermidade. Porque quem é quente como as águas termais, aleluia, quem chega perto desta pessoa se sente bem. Se vê com alguma doença ou alguma condição psicológica ruim, ou algum tipo de sentimento contrário, aquela pessoa que é quente, como as águas termais de Herápolis, com um aconselhamento, aleluia, certo e correto e devido, aquela pessoa, ela pode até voltar com a mesma enfermidade na carne, mas o espírito sai curado. Aleluia. A mesma situação é para quem é frio, nas condições das águas de Colosso. Quando a pessoa geralmente chega para alguém necessitando, sempre tem uma palavra de evangelho, de salvação, a ponto de aquela pessoa receber aquela palavra e se sentir saciada, aleluia, porque uma água fria, irmão, quando você está com muita sede, coisa boa é você beber um copo de água gelada, mata a tua sede na hora. Mas quem está morno não mata a sede de ninguém. Quem está morno não cura ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus fica incapacitado de usar esta pessoa, porque simplesmente esta pessoa não está dando lugar para o Espírito trabalhar na sua vida, aleluia, e ele ser uma ferramenta de uso na lavoura de Deus. Quer ser usado na obra de Deus?
ser fonte de bênção, de cura, aleluia. Você quer ser fonte de Deus para alguém? Dê espaço ao Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Dê espaço para que Deus trabalhe no teu coração e seja uma bênção, aleluia. E como que eu faço isso? Receba o conselho de Deus para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só tem este rumo, é andar na presença de Deus e ser perfeito. Glória a Deus, aleluia. Pensamento pobre era o pensamento daquela cidade, aleluia. Rico eu sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, aleluia. Mas a nossa porção, meus queridos, é Jesus. A nossa porção é Deus, aleluia. Uma igreja que vivia na ilusão, e esta ilusão foi derrubada quando Jesus Cristo, Ele olha para aquela igreja e diz: como vocês andam dizendo, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus completa dizendo: não sabes vocês, vocês não mensuram o quanto vocês vivem uma vida desgraçada, miserável, pobre. Vocês todos são cegos e estão nus. Você sabe o que significa, irmão, essa palavra desgraçado? Significa uma pessoa que tem má sorte e que é infeliz. Jesus estava dizendo: vocês dizem que tem tudo, mas vocês são infelizes. E eu completo, irmãos, com minhas palavras baseadas na palavra de Deus. Não existe felicidade fora de Jesus. A pessoa pode até buscar felicidade em todo lugar, mas nunca vai saber o que é ser feliz de verdade sem Jesus na vida. Nunca. Porque só Jesus é capaz de produzir um sorriso no coração amargurado. O camarada sabe que está passando por aquela perrenha, aquela pindaíba toda, mas Jesus é capaz de fazer com que a sua lágrima seja convertida em sorriso. Porque só quem faz isso é quem vive a alegria do Espírito Santo de Deus. É quem tem a salvação dentro do coração. O salmista Davi, ele bradou quando ele pecou, aleluia, e arrependido, orou a Deus: Senhor, não retires de mim a alegria da salvação, restitui em mim a alegria da salvação, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nós fizemos aqui um levantamento, pode até ser que, Roberto, a gente encontra até mais. No capítulo 51 dos Salmos, na escola bíblica passada, terça-feira, nós fizemos aqui uma enumeração de quantas vezes o salmista Davi pediu bênçãos materiais e de quantas vezes Davi pediu bênção e sorte espiritual. Só no capítulo 51, que foi o capítulo do arrependimento, 18 a 19 vezes, não foi? 19, não foi? A gente catou aqui 19 petições que Davi fez só neste salmo. Pode até ter mais, a gente catalogou aqui 19, que ele fez todas elas com cunho espiritual e vontade de se voltar para Deus. Alguns versículos voltados para o arrependimento e nenhuma petição pedindo: Senhor, restaura o meu reino, me dá uma casa nova de lado com aquela minha, me dá um emprego novo, Senhor. Não tem nada disso. O salmista sabia que a sua alegria era em Deus. Por isso que ele pede: não tira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Não tira de mim o teu Espírito Santo, Deus. Aleluia. E torna a dar-me a alegria da salvação. Irmãos, não existe alegria no coração sem salvação. Não existe. Pode até ter felicidades momentâneas, mas a alegria permanente, essa só em Jesus Cristo de Nazaré.
Aleluia. Vamos finalizar. Vamos finalizar. O Senhor Jesus Cristo ele diz que a pessoa, que aquela igreja vivia numa condição miserável. Ou de desgraça, de desgraça. Segundo ele fala de miserável. Sabe também o que significa uma pessoa miserável? Significa desprezível, sem recursos. A pessoa acha que tem, mas aos olhos de Deus não tem. Aquela igreja de Laodiceia, a sua aparência era que era rica, mas a visão de Deus para com aquela igreja mostrou para aquela igreja que o Senhor estava fora dela. Mas uma coisa boa é ser amado por Jesus, é receber uma segunda oportunidade da parte de Deus. Aquela igreja era desprezível, ela não possuía a riqueza real, porque a riqueza real era Jesus. Quando Jesus Cristo diz para ela que ela é cega, estava dizendo assim: é uma igreja sem visão, só enxerga aquilo que está ao seu redor, é uma redoma. Precisa ter uma visão que vai muito mais além. Aleluia. E que tipo de visão é esta? É a mesma visão, meus queridos, que nós temos em Deus. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja, aleluia, gado nos currais, ainda que falte tudo isso, eu louvarei e bendirei o meu Deus, o Deus da minha salvação. Aleluia. E o apóstolo Paulo complementa: porque as leves e momentâneas tribulações deste mundo não podem ser comparadas com aquilo que está preservado em Deus para nós. É bom demais ser crente, é bom demais servir a Deus. Aleluia. E Jesus diz, fala para aquela igreja que está vivendo uma aparência enganosa, que elas estão sem roupas, estão nus, estão mostrando suas vergonhas. Eles podem não estar percebendo, mas eu estou vendo. Jesus está vendo. Jesus, ele vê tudo. Estar longe de tudo, de todos, não significa dizer que está longe da visão de Deus. Nós podemos nos esconder de A, de B, de C, de D, do alfabeto inteiro. Podemos nos esconder, seja lá de quem for, mas a nossa consciência precisa estar sempre atenta. Nunca me afastarei da visão de Deus. Jamais estarei afastado dos olhos de Deus, porque Deus conhece tudo. Irmãos, mas sabe o que é ser um Deus amoroso? É esse Jesus. É este Jesus. Porque mesmo Jesus Cristo dizendo, a igreja de Laodiceia, ela é pobre, miserável, cega, nua, aleluia, está sem roupa, sem visão, sem tudo isso. Jesus Cristo diz para João, mas escreve para aquela igreja, escreve para elas o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E escreve para ela e diz que ela seja zelosa. Jesus estava dando uma outra oportunidade. Do versículo de número 19 para frente, irmãos, é os versículos da oportunidade. Primeiro, eu repreendo e castigo a quem eu amo. Fala para ele, João, para esta igreja, João, ser zeloso e te arrepende, zela pela tua alma e se arrepende. Eis que eu estou à porta e bato. Sabe o que o texto está dizendo? Que este Jesus estava de fora daquela igreja, que vivia de aparência, aleluia, que era uma aparência que tinha tudo, mas não tinha nada. Jesus fez um raio-x daquela igreja e diz:
Está aqui o raio-x. João mostra para aquela igreja o raio-x dela, mas diz para ela que ela seja zelosa, que ela se arrependa, porque eu castigo e repreendo quem eu amo. E diz para ela também, aleluia, que eu estou à porta e estou batendo, e se alguém de lá de dentro abrir a porta, eu vou entrar e ceiarei com ela e ela ceiará comigo. Ah, mas está tão tarde para uma reconciliação com Deus, para um arrependimento. Eu queria que você atentasse comigo neste versículo 20. Tem um segredo aqui para você, um segredo para nós. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, uma condição. O entrar está condicionado a uma porta ser aberta por quem está de dentro. Aí ele continua: entrarei em sua casa e com ele almoçarei. É assim que diz, né? E com ele jantarei. É assim? Merendarei com ele, lancharei com ele. É assim? Está dizendo ceiarei com ele. Você sabe o que significa essa palavra ceia? Tem o mesmo sentido de almoço e de janta. É o nome dado para uma refeição. A diferença é que essa palavra ceia, escute isso, é a última refeição do dia. Ainda que seja para mim ceiar ou comer com você, a última refeição, ou nem que seja a última oportunidade para a tua vida, eu quero ainda entrar no teu coração e fazer morada em você. Para Jesus nunca é tarde demais. Para Jesus nunca foi e nem é tarde demais. Ainda que seja nos momentos finais, mas ainda tem um Jesus batendo na porta, querendo entrar e ceiar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ainda tem um Jesus interessado em nós, meus queridos. Aleluia! Ainda tem um Cristo interessado em nossas vidas. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Este é o nosso Senhor. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Senhor. E para finalizar, finalizo no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Jesus está mandando ir comprar na esquina o colírio. Jesus está mandando ir comprar na loja a roupa nova. Jesus está mandando ir buscar no banco fulano ou ciclano, ou seja lá onde for, na casa da moeda, uma barra de ouro para te deixar rico. Jesus está dizendo que tudo isso é dele. E ele diz: aconselho-te que de mim compre ouro provado pelo fogo. Aleluia. Jesus está dizendo: muitas são as riquezas deste mundo, riquezas falsas, passageiras e transitórias, mas só quem tem riqueza provada no fogo sou eu. Receba de mim este ouro provado pelo fogo, para que você verdadeiramente venha ser rico. Aleluia. E ele diz mais: e vestes brancas de mim, compre vestes brancas de mim. Sabe por que Jesus Cristo está dizendo isso? Porque só ele tem, aleluia, vestiduras brancas, branqueadas, lavadas no precioso sangue do Cordeiro vestido na cruz, para que nós possamos ter a vestimenta correta e necessária para entrarmos nos céus pelas portas. Só Jesus, meus queridos,
tem a roupa correta para nós, vestidura branca. Glória a Deus. Para que de forma verdadeira venha a nós ser cobertas as nossas vergonhas. O Adão inventou de coser duas folhas, né? Para ele e para Eva colocar nas vergonhas. Mas quando Deus chegou lá e disse: isso aí não cobre nada não. Eu vou fazer um sacrifício aqui com um animal, vou pegar a pele dele e vou te cobrir. Ele estava dizendo aqui: vai ter um dia em que o Cordeiro de Deus vai vir à terra, vai ser sacrificado, crucificado, verter o sangue, para que cubra a vergonha de toda a humanidade que queira de forma verdadeira abraçar por fé o sacrifício que ele há de fazer. E ele estava falando de Jesus. Fica de pé em nome do Senhor. Aleluia. E ele diz mais: e que unja os teus olhos com colírio. Aquela cidade, irmão, tinha colírio abundante. Aquela cidade tinha um ramo farmacêutico muito bom, diga-se de passagem. Era conhecida por fábricas, inclusive, de fazer remédio para os olhos, e hospital também no mesmo gabarito. Mas Jesus Cristo disse: nada disso daí limpa a vista de ninguém. Quem tem um colírio para limpar a visão sou eu. Compre de mim o ouro, compre de mim a vestimenta e compre de mim o colírio, para que vocês possam andar vestidos, possam enxergar de verdade, aleluia, e tenha a real riqueza que provém do céu. Vamos adorar a Jesus? Um corinho só, Alexandre. Glória a Deus. A Ele a glória. Receber esta verdadeira felicidade no seu coração, receber este ouro provado no fogo, receber este colírio santo e vestimentas brancas, aleluia, para que possas ter suas vergonhas cobertas, aleluia. Só Jesus tem o poder transformador na vida do Senhor. Se não tem, que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos orar e agradecer a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, neste momento, meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, Pai amado. Meu Deus, abençoa todos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus, a irmã Vaniela, meu Deus, acrescenta, meu Deus, a fé e a esperança de vida da Tua filha, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu te peço também, meu Deus, pela irmã Girlade, meu Pai, que eu sei também que ela está aniversariando, meu Pai, não sei se foi hoje, foi ontem, mas eu sei, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, toma a frente de todos, de tudo, meu Deus, nos despede para nossas casas, dá uma noite de bênção, dá uma noite de paz, dá uma noite de revelação do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.